Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Nathalie Brilhante e vou falar um pouco com vocês nessa entrevista sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e a construção dos conceitos científicos, segundo Vygotsky. Eu sou uma mulher branca, meus cabelos são ondulados na altura dos ombros e castanhos claros. Utilizo hoje uma blusa xadrez, preto com branco, e estou com batom rosa. Atrás de mim tem uma parede bege com uma parte de um quadro vermelho com marrom e o teto branco. Meu sinal é a letra N no meu queixo, fazendo um meio círculo, devido a um sinal que eu tenho no queixo e ao meu sorriso, que é uma característica marcante em mim. Depois da apresentação, vamos dar início à nossa entrevista. Nesse primeiro momento, nós vamos focar na linguagem para além da sua função comunicativa. E a primeira pergunta é: na perspectiva histórico-cultural, qual é o papel da linguagem no desenvolvimento humano? Bem, a linguagem ela não é apenas uma forma de comunicação, ela é principalmente, né, aí um instrumento na construção da subjetividade e da consciência. É a partir dela que o indivíduo se constrói culturalmente, constrói a sua identidade e aprende a pensar. É através da linguagem também que o indivíduo se apropria, né, do seu conhecimento de mundo. Agora, nós vamos falar sobre a dupla mediação, simbólica e social. E a nossa pergunta é: o que é a dupla mediação na teoria de Vygotsky? Bem, a dupla mediação é a ideia que o desenvolvimento acontece tanto através de signos e símbolos, como a linguagem, as imagens, os gestos, como também através da relação com o outro, com adultos, com colegas, com professores, né? E ambos são fundamentais, né, para o desenvolvimento das funções mentais superiores. Faremos então, nessa terceira pergunta, né, a relação entre os conceitos e a realidade. Então, a nossa terceira pergunta é: onde, né, como que os conceitos abordados por Vygotsky aparecem na realidade escolar? Eu diria que o tempo todo. A partir do momento em que um professor usa a fala para explicar uma atividade, ou um colega aprende com o auxílio, né, de outro colega, nós podemos citar também aí a linguagem alternativa, a comunicação alternativa para criança com deficiência. Então, a todo instante, né, esses exemplos nos mostram que a comunicação, ela está presente, né, nos meios de aprendizagem e de expressão. Nesse quarto ponto, nós falaremos sobre os conceitos espontâneos e científicos. E a nossa pergunta é: qual é a diferença entre os conceitos espontâneos e científicos e como a escola atua nessa relação? Os conceitos espontâneos são aqueles trazidos pela criança, né, da experiência pessoal delas. E os conceitos científicos são aqueles aprendidos na escola de forma sistemática, como, por exemplo, gramática, matemática, história e etc. E a escola precisa atuar, né? A função dela é conectar esses dois conceitos e promover um pensamento mais abstrato, mais consciente e mais crítico. E já caminhando para o final da nossa entrevista, vamos para a nossa quinta pergunta. Ela diz respeito, né, ao que achamos dos textos lidos e dos vídeos assistidos. Então, o que mais me chamou a atenção é como a linguagem ela é vista como estrutura fundadora do pensamento e não apenas uma ferramenta externa. Me chamou bastante a atenção também, né? Eu acho importante ressaltar a questão das possibilidades para a criança com deficiência, né, construírem conceitos, se desenvolverem a partir do momento que tem uma mediação adequada e a partir do momento que são respeitadas nas suas formas de comunicação. E como aplicar esses conceitos na prática? Acredito que precisamos valorizar
todas as formas de linguagem, né? Desde a fala até gestos e imagens. Precisamos também ouvir, né? Ouvir o que os nossos estudantes têm a dizer, né? E criar situações de mediação para que avancem. Inclusive, né, nossos alunos, nossas crianças com deficiência. Então, finalizamos a nossa entrevista e muito obrigada, né, a todos e a todas pela atenção. E gostaria de deixar uma reflexão e reforçar que a linguagem, ela é muito mais do que só palavras. Ela é aquilo que nos constitui, né? Então, é por isso que educar é também ajudar o outro a dar sentido ao mundo através da linguagem. Muito obrigada e até a próxima.